dia, meus irmãos. Todos bem? Alegres, felizes? Narizinho tá irritado? Semana foi difícil, né? Mas eu amei o início da nossa palavra aqui no louvor hoje, de que Deus continua sendo Deus no calor, no frio. Ele é o nosso Deus. Ele continua doando vida e a sua bondade nos veste, permeia nossos pensamentos, ações, falas e realizações todos os dias. Essa é a nossa certeza. A presença dele é a nossa certeza. E é uma alegria estar aqui com vocês. Da última vez que eu estive aqui foi uma alegria. Muitas pessoas puderam olhar o Senhor de uma maneira diferente. Pessoas que não tinham relacionamento com ele puderam olhar para ele e falar: meu, quero ter a chance de conhecer Jesus de uma maneira diferente. Foi muito bom. E vocês, meus irmãos, são não apenas enviadores, né? Não apenas parceiros em oração e intercessores. A Igreja do Horto apoia o nosso trabalho missionário aqui em São Paulo. Temos muitos trabalhos em missões que estão em outros lugares distantes, as chamadas missões transculturais, mas temos muitas pessoas para alcançar aqui na nossa cidade de São Paulo. Muitas pessoas, muitos jovens, não entrariam num lugar como esse por preconcepções a respeito de quem Jesus é, de quem Deus é, porque pelo que está na mídia, pelo que está na cultura, mas Jesus é um Deus que vem até o homem e se relaciona com ele. Por isso a gente tem estado nas ruas, a gente tem estado nas batalhas de rima, ouvindo a cultura, se relacionando com as pessoas e mostrando para elas um Jesus que de fato as ama. E muita coisa tem acontecido do ano passado para cá, do começo do ano para cá. E a gente fez um vídeo para mostrar para a galera do Internacional. E até respostas de orações que eu pedi para vocês da última vez que eu estava aqui foram respondidas. E a gente queria compartilhar algumas delas com vocês. Lembra que eu tinha compartilhado que meu apartamento estava muito pequeno para receber a rapaziada que a gente tem discipulado e caminhado junto? Deus tem respondido essas orações. Pode soltar aí, meu irmão. A Steiger Brasil tem vivido um período de intensa busca por conexões reais, tanto com a igreja quanto com aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Desde julho de 2023, realizamos diversos treinamentos que têm capacitado e inspirado muitos cristãos a se engajarem na missão de compartilhar o amor de Cristo com jovens de nossas cidades. Foram mais de 550 pessoas que participaram de eventos de mobilização da Steiger e mais de 10 mil pessoas foram encorajadas pela Steiger a viver a missão de Deus em eventos que participamos a convite de igrejas e outras organizações cristãs. Nós também contribuímos diretamente para o relatório Barna, a geração autêntica, um estudo global sobre adolescentes. Além disso, temos participado do movimento Lausanne Brasil. Tudo isso tem fortalecido as conexões que temos feito com pastores, líderes e comunidades cristãs. E pedimos a Deus que nos ajude para continuar encorajando a igreja a atender esse chamado de comunicar o evangelho com ousadia e fé. E nosso maior motivo de celebração é a oportunidade que jovens tiveram de conhecer a história de Jesus e começar um relacionamento com ele. Nesse último ano, mais de 2.400 pessoas puderam ouvir sobre o amor de Cristo, por meio de ações que realizamos nas ruas e eventos culturais e artísticos. E há muitas boas notícias para que esse impacto possa ser mais profundo. Agora, nós temos 2 casas comunitárias no Brasil. Além da de São José dos Campos, inauguramos também uma casa em São Paulo. Nessa casa já estão acontecendo encontros de estudo bíblico informal e de iniciativas de discipulado. E já tem uma galera enxergando o espaço como um lugar para compartilhar suas vidas. E a gente continua indo às ruas para conversar com jovens e falar do evangelho. E tivemos um apoio especial durante a semana do feriado do Carnaval, o maior evento popular do nosso país. Nossos irmãos e irmãs colombianos vieram até São Paulo para anunciar o evangelho junto com a nossa equipe local. E foi incrível o que Deus fez. Dentre muitas histórias que conhecemos durante essa semana, está de uma jovem que encontramos prestes a fazer algo muito terrível. Embriagada, ela estava à beira de um viaduto no centro da cidade, pensando em tentar algo contra a sua própria vida. Mas ela foi acolhida por nós e isso não aconteceu. Dias depois, durante a festa colombiana que realizamos para encontrar a galera que conversamos nas ruas, nós pudemos celebrar o aniversário dessa menina com muita alegria e a mensagem clara que Jesus a amava. Agora a nossa equipe tem desenvolvido uma amizade real com ela, que tem frequentado a casa comunitária que é perto de onde ela mora. Estamos dispostos a ser Cristo na vida dela e na expectativa do que Deus ainda fará em sua vida. Nossas equipes no Brasil estão lutando para fortalecer o relacionamento com a cena,
proporcionar ambientes em que amizades podem ser cultivadas com estudos bíblicos informais, eventos culturais, oficinas e outras atividades. Como fruto, pudemos celebrar em São José dos Campos a vida de 2 jovens que foram batizados em março desse ano. A Caterine e o Blue, que há mais de um ano começou sua jornada de fé e agora tem servido na missão também. Jesus me resgatou no pior momento da minha vida. Um momento que, cara, eu pensei muito em desistir da minha vida. Porque eu não via a qualidade em mim. Eu não via que eu era uma pessoa boa, eu só queria morrer. E ele me lembrou da onde eu venho, de quem eu pertenço. Me deu um novo e melhorado sentido para mim. Atualmente, além dos City Teens em São Paulo e São José dos Campos, o movimento Steiger está presente em mais de 6 cidades do Brasil: Bauru, Curitiba, Florianópolis, Indaiatuba, Recife e Rio de Janeiro. A Steiger Brasil continua avançando com paixão e propósito, com um coração dedicado a impactar vidas por meio do amor e da mensagem de Jesus Cristo. Ore pela nossa equipe, por nosso crescimento espiritual e obediência a Deus. E ore também pelas pessoas que estão conhecendo a Jesus. Que o reino dele cresça aqui no Brasil. Amém, gente? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Rei Jesus, porque ele merece. É muito trabalho para ser feito. Existem jovens em vários lugares que precisam ouvir do Senhor, estabelecer um relacionamento com Ele de verdade, para além de instituições, para além de fazer ou não fazer, um relacionamento com o Rei do Universo, real, vivo. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse relacionamento. Impossível de ser conquistado através de meios e méritos humanos, mas através da graça do Príncipe da Paz, do Rei do Universo, de Jesus. Olhando para o texto de Malaquias. Vamos para Malaquias 2, gente? Vamos juntos para Malaquias 2. Mais uma vez, queria agradecer as suas orações, a sua contribuição. Sem vocês, essa casa não estaria existindo lá no centro de São Paulo, e todos vocês são convidados para um cafezinho lá, para conhecer a nossa galera. Vocês são super convidados para ver o que Deus está fazendo aqui na cidade de São Paulo com a gente. Então a gente vai observar e aprender hoje, gente, com um trecho do livro do profeta Malaquias, que ele vai dar então essa continuidade ao diálogo de Deus com o povo de Israel. Malaquias, ou em hebraico Malachi, vem desse termo chamado meu mensageiro. E ele viveu mais ou menos 100 anos depois da volta do exílio do povo judeu na Babilônia. Quem lembra do cativeiro babilônico? O povo de Israel foi levado para a Babilônia como cativo, e essa mensagem desse profeta se dá mais ou menos 100 anos depois da volta deles, ou seja, já se passaram algumas gerações, e nesse tempo o novo templo já tinha sido construído. E os que voltaram da Babilônia, vocês lembram da história de Neemias, da história de Esdras? Eles vinham com expectativas proféticas de que o Messias viria, instauraria o reinado tão esperado de paz e de justiça para geral. E a partir disso, a perspectiva é que o povo cumpriria o seu chamado. Aquele chamado primeiro, dado lá para o pai Abraão. Lembra daquele chamado? A partir de você eu abençoarei todas as famílias da terra. O povo vinha com essa expectativa depois do exílio. Porém, a realidade não é essa na época de Malaquias. Os judeus que repopulam Israel são tão infiéis, corruptos e injustos quanto os seus antepassados. E isso traz desigualdades sociais, pobrezas, injustiças e uma forma fraca, ordinária de se relacionar com Deus. As promessas de Deus para Israel se mantêm, mas o coração rebelde de Israel também se mantém. Temos aqui um ícone, ortodoxo do profeta Malaquias, bem interessante. O culto israelita, então, gente, se revela medíocre. Malaquias é levantado para, então, advertir o povo de Israel. O povo dá o que sobra em suas ofertas, o pastor Edgar falou isso semana passada, os casamentos estão em crise e a nação faz pouco caso do seu Criador. A aliança de Deus com o povo fica em xeque. Existe, então, uma obstrução, um obstáculo no relacionamento e na adoração do povo com o Criador, como já sugere o título da mensagem, O obstáculo da verdadeira adoração. Malaquias, então, é esse diálogo de Deus com o povo. O diálogo com Deus que revela já desde o início o caráter de Deus e o caráter do povo.
Lembram da semana passada? Deus continua amando Israel, eu amo você, e Israel continua o quê? Duvidando do amor de Deus. Os primeiros versículos ele fala, né, eu te amei. E Israel pergunta, em que o Senhor tem nos amado? Ou seja, Malaquias está nos revelando um Deus que insiste nos relacionamentos humanos. Um relacionamento vivo, visceral, um relacionamento real. O Eterno ordena, ele convoca a nação para que as palavras e as ações desse povo, então, sejam coerentes com o caráter desse Criador, apesar de todas as suas mazelas. Tudo isso, gente, vai desembocar, então, tanto na forma de prestar um culto a Deus, como também nos relacionamentos conjugais que formam as famílias da nação. Deus vai advertir, então, nesse capítulo 2, tanto os sacerdotes, os líderes religiosos, quanto as famílias de Israel. Vai ter uma advertência dupla, porque eles não vivem os seus relacionamentos à base do Criador. Eles não têm Deus como parâmetro, mas sim as suas preferências, sim o seu próprio coração. E eu vou confessar a vocês, meus irmãos, que esse não é um texto simplório, um texto básico. Quando meu pai me chamou e me convidou para explicar esse texto, eu vou confessar que eu tremi um pouquinho na base, mas eu pensei, esse é um texto necessário para nós. É um texto de advertência para os nossos dias também, embora ele foi escrito há mais ou menos 2.500 anos atrás. Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma alegria, porque é uma advertência para remir o nosso coração e lembrar que talvez a gente não tenha se relacionado com o Criador da maneira como a gente deveria. O Criador vai se utilizar dessa advertência em Malaquias e depois, ao longo da revelação, da progressão da Escritura, desse raio-x no coração humano, ao fato de que nós, na verdade, de novo, nós não sabemos como nos relacionar com o Criador como convém. Então, Malaquias, se prepara, porque agora a gente vai ver Malaquias propondo e declarando um teste. Um teste que vai provar a nossa infidelidade e a fidelidade contínua de Deus. Vamos pular junto nesse teste? Vamos lá, então, para Malaquias. Vamos de Malaquias 2, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler juntos? Vai dizer: e agora, essa é a advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, disse o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que ele me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, desviou a muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é Malaquias, ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas se vocês desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente, vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados, humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Até aqui, por enquanto, a gente vai voltar nesse texto daqui a pouquinho. Já nesses versículos 1 e 2, então, a gente percebe que os sacerdotes de Israel não estavam honrando o nome de Deus e deixaram a relação com o Criador em primeiro lugar. A gente, então, vê Deus conclamando os sacerdotes com um eco, esse ouça-me, escuta. Quem lembra de Deuteronômio 6, que é o chamado Shema Israel? Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Deus está fazendo um eco aqui do que está lá no Pentateuco. Israel, o Senhor é o único Deus, vocês devem ouvi-lo e obedecê-lo. É esse esquema que Deus está fazendo no segundo capítulo de Malaquias. Eles devem ouvir ao Senhor, senão duras penas serão colocadas sobre eles. Eles serão tremendamente envergonhados por Deus se eles continuarem nessa desobediência. Sendo até que as bênçãos sejam as bênçãos cotidianas ou as araônicas. Sabe quando a gente termina o culto aqui e o pastor vem e fala:
que ele normalmente proclama Deuteronômio 6, né? O Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Deus iria transformar até essas bênçãos em maldição. Então isso revela, gente, a gravidade, a seriedade de como os sacerdotes estavam longe, tratando com parcialidade o povo de Deus e as ofertas, a forma como o culto estava sendo feito naquele momento. A linguagem que o profeta usa é extremamente violenta e nojenta, né? Ele está falando de excremento, de fezes. Mas, como a gente vê no versículo 3, checa aí na sua Bíblia, por favor, o versículo 3. Parece que os sacerdotes consideram qualquer coisa boa o suficiente para oferecer para Deus. Eles oferecem qualquer tipo de animal. Eles oferecem qualquer tipo de oferta. Então, se as pessoas oferecem para Deus qualquer tipo de coisa, Deus está falando, então eu também vou oferecer qualquer coisa para vocês. Qualquer coisa não é nada, é o excremento, não é nada. Pois então Deus considera qualquer coisa boa para eles. É como se os sacerdotes estivessem oferecendo esterco ao Senhor. Essa passagem, mais uma vez, gente, demonstra essa gravidade do desvio e da responsabilidade que Deus havia confiado a eles. A gente vê nesses versículos que todos esses sacerdotes estavam longe do que os primeiros filhos de Levi tinham sido chamados para fazer. Eles estavam apenas performando, sábado após sábado, numa ritualística sem vida. Estavam cumprindo suas funções para cumprir um rito, uma agenda que a religião propunha. E a gente percebe no versículo 6, por exemplo, que andar com Deus é muito mais importante do que trabalhar para Deus. No versículo 6, diz que a verdadeira lei estava em sua boca, falando dos filhos de Levi, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, desviou muitos do pecado. Andar com Deus, meus irmãos, é muito mais importante do que trampar para Deus. Muito mais importante. Muitas vezes a gente se vê cheio de tarefas e coisas para fazer para Deus, seja no ministério, seja em outros lugares, mas Deus quer um relacionamento real, vivo. Ele quer que a gente ande com Ele. Deus quer consagração e relacionamento. E a partir disso a gente pode trabalhar com Ele no coração, com o coração no lugar certo. E a gente percebe também no versículo 7 a finalidade do exercício profético, a finalidade do exercício sacerdotal, que é guardar o conhecimento de Deus e dar a instrução. Essas duas coisas. E eu queria que a gente prestasse muita atenção sobre essas duas coisas. Guardar a instrução e dar a instrução. Isso é muito importante no versículo 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O ensino, o conhecer a Deus para que eu possa ensinar sobre Deus é vital para os sacerdotes daquela época. É uma ortodoxia que vai gerar ortopraxia. O que é uma ortodoxia? Palavra meio difícil, né? Ortodoxia é a crença correta. Eu só posso ter uma crença correta se eu conheço o Deus da crença correta. Eu só posso ter uma ortopraxia, uma prática dessa crença correta, se eu de fato me relaciono com Ele e tenho as implicações dessa crença correta na minha vida diária. Se há alguma incoerência, tem algo errado ou na ortodoxia, na crença, ou na forma que eu estou praticando. O que os sacerdotes fizeram, gente, foi justamente o contrário. O ensino desses sacerdotes estava produzindo desigualdade, injustiças, tanto no culto quanto na sociedade, pois eles mostravam parcialidade na aplicação da lei. Algumas pessoas, a maioria do povo vinha e trazia qualquer coisa, trazia qualquer tipo de animal ali que estava inadequado segundo as especificações da lei. E algumas o sacerdote não falava nada, outros ele dava uma bronca absurda, muitas vezes baseado no status social da pessoa. Isso mostra essa parcialidade do cumprimento sacerdotal nas suas funções. E Deus vai tratar de maneira muito enérgica os que foram levantados em seu nome e não orientam o povo de Deus segundo a realidade de Deus. E não, gente, não é necessário a gente ir muito longe para a gente ver. Alguns anos atrás, teologia da prosperidade, hoje em dia talvez a gente vai lembrar de nomes específicos relacionados à teologia coach. Você é o ponto fraco de Deus, ou você deve seguir o seu coração que Deus vai realizar tudo aquilo que você quer. Isso é uma fraca, ou melhor, uma medíocre interpretação e uma forma inadequada de ensinar o povo de Deus a caminhar com Deus. Porque a gente aprende com Jesus que a gente tem que tomar a nossa cruz. Deus não vai realizar os nossos sonhos. Deus vai matar os nossos sonhos e vai realizar os dele na nossa vida. Amém? Essa é a realidade de quem anda com Deus, consegue entender, mas tem que ouvi-lo. Tem que ouvir e obedecer. Tem que lembrar do Shema Israel. Ouça e obedeça.
E eu nem preciso ficar citando os escândalos. Tem um monte de gente saindo de igrejas específicas, indo para outras, porque os líderes têm mostrado abusos de poder. Igrejas com esquemas hierárquicos que não refletem o serviço encontrado em Jesus. E pessoas que estão sendo levadas a um relacionamento fraco e ordinário com Deus. Porque não se relacionam entre si como Jesus se relacionava. Mas tem em uma pessoa, um líder que não é Jesus, a honra e a glória que só Jesus merecia. Nós temos vários desses exemplos. Eu não preciso ficar citando o nome aqui. Na sua cabeça já pipocou vários exemplos. Então, é sobre isso. Quando a gente enxerga a revelação bíblica como um todo, porém, é muito importante entrar nesse quesito também, meus irmãos. O buraco é mais embaixo, meus irmãos. Embora Malaquias escreveu sim para os sacerdotes do seu tempo, para os líderes religiosos do seu tempo, a nossa compreensão do que é o ofício do sacerdócio mudou. Porque Deus entrou na história. Deus entrou na história e nos fez sacerdotes por meio do seu Filho. Queria deixar uma dica de leitura muito boa. Dr. Sam Sasser e Judson Cornwall. Se chama Somos Todos Sacerdotes. Quem gosta de ler literatura boa, essa é uma boa dica. Na página 181, tem uma citação muito interessante que fala sobre isso. Diz o seguinte: no Velho Testamento, a adoração envolvia lugares consagrados, vestes especiais, ritual divinamente estabelecido e uma abundância de ofertas sacrificiais. No Novo Testamento, todas essas coisas foram abandonadas, como se fosse um prédio cuja construção foi finalizada. O ritual abriu espaço para a realidade. As sombras foram substituídas pela substância. Enquanto os rituais do Velho Testamento apontavam para Cristo, a adoração do Novo Testamento envolve Jesus pessoalmente. Então, gente, a realidade é que agora nós somos todos sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9, talvez a gente lembre até de cor esse texto, né? 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, que mais? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a base dos princípios que eram aplicados aos sacerdotes devem ser agora aplicados à minha vida. Aqueles que seguem o Filho, se dizem seguidores do caminho e por meio dele têm um relacionamento vivo com Deus, devem guardar o conhecimento de Deus, sobre qual é a realidade desse Deus que servimos, e ensinar o povo, mostrar a realidade desse Deus que a gente serve. Agora, quem são os sacerdotes dos nossos dias? Isso me assusta bastante. Isso me assusta um bocado. Aqui uma imagem do sacerdote, né? Somos em cerca de 60 a 70 milhões de evangélicos no Brasil. Tirei algumas reportagens ali que eu estava pesquisando. Isso segundo as últimas pesquisas, né? É quase 1/3 da nação. 1 em cada 3 adultos no Brasil se identifica como evangélico. O Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. E a gente sai pra rua e vê a situação que a gente está. Eu moro no centro de São Paulo, gente, Zumbilândia, o negócio tá doido. Tem que ser seguidor de Jesus mesmo para morar no centro de São Paulo. O negócio tá desafiador. Mas Jesus nos chama para esses lugares. A cidade precisa disso. A gente tem esses números enormes de pessoas que se dizem sim. Eu me identifico com o Cristo ressurreto. Eu me identifico com aquele que disse que veio há 2000 anos atrás para reconciliar o mundo com ele mesmo. E a nossa sociedade está do jeito que está. Então, essa é uma provocação para nós também que Malaquias está fazendo. Será que nós temos guardado o ensinamento do Senhor, a vida com Ele, instruído o povo a comandar com Deus? Será que a gente tem mostrado esse Deus de misericórdia, que Ele mostra lá para Moisés em Êxodo 33? Sabe qual é meu nome, Moisés? Meu nome é misericórdia, meu nome é bondade. Quando a gente olha para São Paulo, para o Brasil, com 60, 70 milhões de evangélicos, lutando para bancadas específicas, áreas específicas da política com interesses específicos, a gente vê essa bondade e essa misericórdia. A gente tem mais templo religioso que hospital e escola junto. Fazem diferença realmente na sociedade? Nós sabemos, irmãos, que temos muitas igrejas, comunidades que são, sim, bênção onde estão inseridas. Mas essa é a realidade do Brasil? Ou essa é uma chamada de advertência de Deus para nós, para o conhecermos em níveis mais profundos e aplicarmos essa realidade do que nós temos conhecido Ele, tanto nos nossos momentos de ajuntação coletiva, tanto nos momentos de meditação interior e levar essa realidade para fora? Amém, gente? Amém. Amém, a galera está me escutando. Aleluia. Quem são os sacerdotes dos nossos dias? Sou eu e você. Eu e você somos os sacerdotes de hoje. E como a gente está mostrando para o povo como é seguir a Jesus? É ir para um determinado lugar ou fazer determinada coisa?
Ou é teu coração transformado pelo Deus vivo, gente? Vamos para Malaquias 2, 10 a 17. A segunda parte vai falar sobre infidelidade conjugal e infidelidade ao Senhor. Malaquias 2, 10. Não temos todos o mesmo Pai, diz o versículo 10. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um? Em corpo e em espírito lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Vocês têm cansado, versículo 17 para acabar. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Como temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? O texto então vai prosseguir para essa questão da infidelidade conjugal. Além de os sacerdotes não cumprirem bem o seu ofício, as famílias também estavam descaracterizadas, gente. As famílias já tinham perdido os seus parâmetros. Com a influência das nações ao redor, muitos homens de Israel, além de se divorciar das mulheres que eles eram casados, eles tomavam por esposas mulheres de outras nações. Mulheres estrangeiras, as quais Deus já havia dito no Pentateuco que eles não deveriam se relacionar. Isso acontece mais uma vez após a volta do exílio babilônico. Isso começa a nos dar algumas dicas. A gente começa a perceber que, na verdade, o exílio babilônico não foi capaz de exilar o egoísmo, a rebeldia, o pecado do coração do povo de Israel, da nação chamada para abençoar as outras nações ao redor da terra. E mesmo que o povo se debruce em lágrimas, como está aí, pode checar o versículo 13, mesmo que o povo se debruce em lágrimas, Deus não aceita o seu culto e a sua oferta. Que nem eu falei, gente, é um texto ferrenho. O povo está lá chorando, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus fala, eu não vou te ouvir, cara. Eu não vou te ouvir. Porque a sua adoração está obstruída pelo seu coração idólatra. O povo se pergunta por quê, e Deus responde. Você, Israel, você foi infiel. Você, homem de Israel, foi infiel à mulher que você primeiro se casou. A primeira judia que seu pai e sua mãe levaram para o altar. Você desquitou dela para buscar outras mulheres, outras companheiras entre as nações ao redor. A infidelidade, gente, para Deus é um assunto muito sério, pois a gente sabe que ele se interrelaciona. Trouxe até uma camiseta do ortodoxa, né, do Holy Trinity, Santa Trindade. Deus se interrelaciona entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e com a humanidade de maneira fiel. Deus é fiel. A infidelidade não cabe nos conceitos de quem Deus é, pois não há oscilações de humor e preferências em um Deus santo, bom e puro. Deus fala diversas vezes no Velho Testamento, eu não mudo. Em Hebreus 13:8, um dos versículos que eu primeiro decorei aqui, acho que a tia Fátima que me ensinou esse versículo, cadê ela? Ela que me ensinou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo Deus. Infidelidade não tem a ver com ele. Deus não oscila. Essas oscilações existem dentro de nós. E Deus odeia, faz parte do caráter dele. Se ele é bom, se ele não oscila, aquilo que não tem a ver com a perfeição dele, obviamente tem a ver com a quebra desse rito. E Deus odeia a quebra, o rompimento desse compromisso. Que muitas vezes era feito sim, de forma violenta, violência física ao cônjuge, abandono e repúdio, como mostra o versículo 16. Então, o clamor de Malaquias vai ainda além disso. Os apóstatas, aqueles que tinham deixado a fé em Israel, as pessoas que estavam deixando a fé, vinham às nações ao redor, seja adorando outros deuses, se casando com quem quisesse, vivendo a vida ao seu bel prazer, vivendo impiamente, sendo prósperas. Eram conquistadoras de nações.
a plantação dele dava muito. E eles ganhavam todas as guerras que eles lutavam. Então eles olhavam para isso e falaram, caramba, Deus aprova então essa iniquidade aí. Deus, na verdade, passa um pano. Porque eles têm sucesso. Olha a gente aqui tentando servir a Deus, dá tudo errado. Então, quando eles perguntam reclamando com Deus, onde está o Deus da justiça? Era isso que eles queriam dizer. E a gente pode acabar muito bem aqui o capítulo 2, encerrar a pregação aqui, e eu, nesse tom até quase moralista, né, de que a gente deve dar bom testemunho, então vamos ser sacerdotes reais e bons. E, meus irmãos, não vamos nos divorciar. Amém? Amém, glória a Deus, posso sentar. Mas aí eu estaria sendo inadequado, estaria sendo infiel e desleal com Malaquias e com o texto dele. Isso não seria justo com o profeta e a mensagem que Deus o entregou. E para isso a gente tem que analisar algumas coisinhas. A gente tem que pensar no judeu ouvindo essa coisa, ouvindo essa profecia, ouvindo essa advertência. Beleza, Malaquias, beleza, estou entendendo o que você está me falando, estou entendendo, ok. Temos que dar um bom testemunho então. Temos, então, que evitar, né, e, na verdade, repudiar o divórcio, porque Deus repudia. Mas, desculpa, eu não estou descolado da minha história. Eu conheço a minha história. O judeu conhece a sua história. O judeu sabe como tudo começou. Os patriarcas, os profetas, os chamados e a história dele. E se nós lembrarmos, se a gente for fiel com o texto, assim como o judeu também era, ele vai começar a questionar a Deus sobre algumas coisas. E é muito importante esse questionamento, porque vai nos ajudar a chegar na conclusão correta. Quem foi o primeiro sacerdote, gente, levantado por Deus a partir de Moisés? Foi Arão, seu irmão, certo? Então pensa no judeu pensando, tá, beleza, o primeiro sacerdote, Arão. Moisés foi buscar lá, ter um momento com Deus para trazer os 10 mandamentos. O que o povo estava fazendo lá? E quem fez o bezerro de ouro? Ai, tá, nós. Então já, peraí. Estamos aqui milhares de anos depois de Arão, mas o primeiro já errou. Se a gente for um pouquinho mais para frente, eu poderia pegar outros exemplos, mas Eli, mentor de Samuel, Eli já estava cego, ele já estava inadequado também para os serviços, os próprios filhos dele, os caras se relacionavam sexualmente com a galera na porta da tenda do Senhor, e eles eram sacerdotes também. Então o judeu ouvindo isso, de Malaquias está pensando, cara, ok, eu entendo, mas está na escritura isso daí. A escritura não mente sobre o caráter dos nossos sacerdotes. E eles foram infiéis, cara. E essa questão também do divórcio, adultério, se casar com mulheres de outras nações, poderia pegar vários, Sansão, né? Beleza, Sansão é um caso mais explícito, caramba, deu tudo errado. Não, vamos pegar o homem segundo o coração de Deus. Adulterou, também casou com estrangeira. Salomão, o homem que pediu sabedoria, casou com todo mundo que não era do povo. Eita, nós, então, Malaquias, eu estou entendendo o que você está me falando, mas na prática mesmo, você está ligado que não acontece desse jeito. Há anos, há milhares de anos não está acontecendo. O povo judeu ouve isso, gente, isso não passa pelos ouvidos deles. E eles, amém, Senhor, aleluia, vamos mudar agora, porque é isso, a gente vai mudar nosso coração nesse momento. Isso não existe. A gente olha para a nossa história, a gente percebe que, já era. Está todo mundo em pecado. E mesmo o Senhor tentando, vindo ao nosso encontro, a gente sabe que a gente tem falhado contra o Senhor. Quem consegue viver, então, nesse parâmetro de perfeição que Deus exige? E eu não quero de maneira nenhuma, irmãos, porque tem duas formas a gente poderia terminar essa mensagem, né? A gente poderia terminar agora e falar, é isso mesmo, né? Temos que dar bom testemunho, não nos divorciemos, mas isso pode também ser uma conclusão aplicada de maneira errônea no nosso coração, se a gente não leva a profecia do profeta até a sua última conclusão. Por quê? Porque os irmãos entre nós, inclusive todos aqueles que entre nós que têm 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado, têm dado um bom testemunho, vão olhar para o nosso coração e pode surgir uma propensão ao pecado de falar, eita, então é isso mesmo, Lucas, prega isso aí mesmo, a gente tem que dar bom testemunho, a gente não pode se divorciar, olha para mim, meu casamento está aqui há não sei quantos anos, e a gente dá glória não a Deus, mas a nós. Essa é uma conclusão errada que a gente pode chegar também, meus irmãos. Porque aqueles entre nós que talvez têm mais dificuldade, estão aprendendo a caminhar com Jesus, e talvez já passaram pela mazela do divórcio, vão olhar o texto e vão falar, eita, se Deus odeia o divórcio, Deus me odeia. E essa não é a realidade do texto, meus irmãos.
Essa não é a realidade do texto, porque a gente tem que ler o texto inteiro. Quando o pastor vem aqui e expõe o texto, leiam o texto todo. E vem com as suas dúvidas, porque é por causa de textos como esse que a gente não vai até o final da conversa, que a gente para na metade e fica com a aplicação errada, e começa a julgar, e começa a apontar o dedo, e começa a falar um monte de coisa, e a religiosidade é criada, e aí depois a galera aparece lá na casa comunitária, sem zoeira, é o que acontece. Eu pisei na bola, a galera me tirou, me rejeitou, me sinto odiado. Eu falo, não, mano, tem espaço para você, Jesus acolhe. Chega aí que Jesus acolhe, tem espaço para todo mundo. Então não é nem esse caminho de criar um orgulho no nosso coração, porque a gente sabe, eu não sou casado há 40 anos, mas não sou casado há 4 dias. Gente, ser casado é uma bênção, é um desafio, mas a gente sabe que dia após dia, quem que conduz o casamento? É a fidelidade do Senhor em nós, meus irmãos. Não somos nós que performamos. É Ele que quer que esse projeto vá para frente, no caso, o casamento. Faz sentido isso? Quem consegue viver, então, nesse parâmetro de perfeição que Deus exige? Esse é um teste que está atestando, que comprova que nós não somos fiéis. É um problema complexo, profundo, difícil. O judeu sabe, o judeu olha para isso e ele fala, olha para a nossa história, nós somos insolucionáveis. Mas o evangelho, gente, é a boa nova de Deus para nós. Precisamos de um verdadeiro sacerdote que não vai se corromper. De um marido verdadeiro que não vai ser violento conosco, que não vai nos trair e que não vai nos tratar de acordo com a nossa infidelidade. É por isso que a gente tem que começar o capítulo de Malaquias 3, meus irmãos. Vamos só Malaquias 3. Todo mundo aí com Malaquias 3, aqui é o prenúncio da Boa Nova. Eita, aleluia, desculpa gente, eu sou mais animadão mesmo. Isso aqui mexe muito comigo, porque isso aqui me fez ver o Cristo real, o Cristo acima das instituições, das religiões e dos comportamentos. Mostra que só Ele pode fazer, só Ele, a gente acabou de falar, só o Senhor pode fazer, a gente cantou isso, de ossos se transformar em soldados, só Ele pode fazer. Capítulo 3, versículo 1, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de quem? Diante de mim. Deus está falando, eu vou ter que preparar alguém para preparar o caminho, porque eu vou ter que passar no meio do povo e resolver o que vocês não conseguem resolver com comportamento, com tarefinha, com tabernáculo, com coisas que eu preparei para a gente se relacionar, vocês não conseguem. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá, aleluia, para o seu templo, o mensageiro da aliança, é aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Lembra de João Batista? Ele vai ser o cumprimento dessa profecia. E como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Deus então promete a si mesmo, e isso é boa notícia, gente. Isso é boa notícia. Deus promete a si mesmo para resolver o problema que a gente não consegue resolver. O mensageiro vai preparar o caminho para que ele venha e faça uma cirurgia não em comportamentos, não em morais praticadas, mas um coração que está morto. O coração do povo de Israel está morto e precisa ser ressurreto. O próprio Jesus atesta em Lucas 7:27, depois vê com calma em casa, que João Batista ele vai cumprir essa profecia. Jesus cita Malaquias 3:1, falando então, se o mensageiro vai preparar o caminho para eu passar, eu sou esse Deus que tem esse mensageiro preparando, e eu venho, e eu passo, e eu curo, e eu restauro a nação. João Batista cumpriu essa profecia para que ele próprio viesse. Ele é o cumprimento da promessa. Jesus é a promessa. Pode passar para o próximo slide. Que nenhum sacerdote, ou marido, líder religioso do povo podia cumprir ou satisfazer o Criador completamente. Jesus veio para desobstruir o maior obstáculo da adoração. O maior obstáculo da adoração, que é o nosso coração. Que é onde sai toda sorte de loucuras, mazelas, adultérios, ira, mentira, pornografia, lascívias. O nosso coração precisa ser transformado. E Ele pagou o preço, gente. Ele morreu a morte que nós merecíamos injustamente, para que a gente pudesse ser justificado. Recebeu em si condenação, para que a gente pudesse ser declarado livre, filho da justiça. E olha que lindo, não é uma justiça que eu aplico com o meu braço, é a justiça dele. Deus esmagou a cabeça do próprio filho contra a parede, para que nós não pudéssemos ser dilacerados pela ira dele. Ele fez isso no filho.
O convite de hoje é a gente se render ao único que pode fazer uma cirurgia no nosso coração. É a gente não depender mais de práticas, de faça isso, 5 listas para tal coisa. O mundo está cheio disso, né? O YouTube tem lá 5 dicas para isso, 10 dicas para tal coisa. Nós temos que nos relacionar com Deus vivo, o Criador do universo. Ele segura o universo nas suas mãos e ninguém tira dele, gente. É desse Deus que eu estou falando. É desse Deus que adorarmos a Ele em espírito e em verdade, não indo para a igreja apenas de domingo. É maravilhoso a gente estar aqui junto, mas não é sobre estar em um lugar, numa hora específica, é sobre viver isso em espírito e em verdade, transformando a sociedade, indo nas escolas, nas universidades, discipulando. Quem nós temos discipulado? A gente tem feito as pessoas imitarem a quem? A nós ou a outras pessoas, gente. É sobre isso que as pessoas estão sedentas. E aí, as pessoas muitas vezes saem das igrejas, meus irmãos, porque elas não estão vendo esse evangelho vivo, que transforma o poder de Deus. É óbvio que aí a balada, o outro rolezinho, vai ser muito mais interessante. O poder de Deus é o que transforma o coração humano. Por quê? Porque o coração humano é o maior obstáculo para a adoração verdadeira. Todo mundo de pé, vamos orar. A gente precisa se consagrar mais ao Senhor. Precisamos nos consagrar mais ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, Jesus, Filho e Deus Pai, pela sua presença. Obrigado porque o Senhor faz aquilo que é impossível da gente fazer. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor preparou alguém que fosse na frente de Jesus, preparando o caminho para realizar a cirurgia dentro do nosso coração. O Senhor veio, Pai. Quem somos nós? A gente olha para a nossa história das nossas vidas, a gente olha para a Escritura, e a sua Escritura é muito honesta, Pai. O ser humano não sabe se relacionar contigo. Nós não sabemos ser bons maridos, nós não sabemos ser bons cristãos, não sabemos. Sem o Senhor a gente não consegue. E essa é a realidade que tem que atingir o nosso coração, Senhor. Então o teu povo aqui, Pai Santo, nós queremos orar juntos, para que o Senhor venha e mude e molde nosso coração. Faça-nos, Deus, diminuir e que o Senhor cresça na nossa vida. Grava a eternidade nos nossos olhos, grava Jesus Cristo nos nossos olhos, para a gente ir para essa cultura, falar do Senhor, ver corações mortos, ressuscitados, Jesus. Nós queremos, Pai Santo, tantos amigos nossos, parentes, familiares, que buscam várias outras coisas, Pai Santo, aquilo que não vem de Ti. Orem comigo, meus irmãos, repitam comigo. Senhor Jesus, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não vejo, eu sei que eu não posso, mas eu sei que o Senhor vê, eu sei que o Senhor consegue, eu sei que o Senhor pode mudar meu coração. Muda de dentro para fora, muda todos os meus hábitos, me ensina a me render ao Senhor. Me ensina a falar de Ti como convém. Me ensina a julgar menos e amar mais. Em nome de Jesus, amém.